olhos fechados, com as mãos no seu coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por mais uma semana que nós temos a dádiva de começar na Tua presença, na Tua casa, buscando, invocando o Senhor no Teu templo, ouvindo, meu Deus, a Tua voz. Fazendo, meu Pai, a diferença. Estamos aqui para fazermos a diferença. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para vivermos, e para vivermos, meu Deus, para que a Tua glória apareça por meio da nossa vida, por meio das nossas obras, por meio da nossa imagem, por meio das nossas palavras, por meio, meu Deus, dos nossos resultados, para que as pessoas olhem, vejam, meu Deus, que há algo diferente e que a princípio nem saibam do que se trata. E quando elas forem procurar, que elas então, meu Deus, venham saber, é Deus na vida dessa pessoa. É Deus quem faz isso através dela. É Deus quem opera isso na vida dela. Que assim, meu Deus, possa e venha ser vista a glória do Senhor através de nós. E para isso nós estamos aqui para aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Para ouvirmos, meu Deus, a Tua voz, para fazermos a Tua vontade e para darmos ao Senhor condições, meu Deus, do Senhor operar, condições do Senhor abençoar, condições, meu Deus, do Senhor vir ao nosso encontro, condições, meu Deus, do Senhor trabalhar em nosso favor, condições do Senhor, meu Pai, nos dar vitória e vitória pela nossa fé, não porque somos bons ou merecedores de alguma coisa, mas porque nós cremos na Tua palavra. E quando cremos, meu Deus, o que vai sair de nós é obediência. É uma atitude, meu Deus, alinhada ao que o Senhor nos mandou fazer. E eu oro para que cada um aqui tenha entendimento para viver assim. Não, meu Deus, apenas para ser um conhecedor obeso de conhecimento, obeso, meu Deus, de letras, obeso, meu Pai, de curiosidades, de datas, de genealogias, de nomes, de lugares, meu Pai, mas ainda anêmico do Espírito. Eu quero, meu Pai, comer e beber do Teu Espírito, estar cheio dEle. Eu oro para que cada um aqui nessa tarde, meu Deus, viva dessa forma. Que viva segundo o conhecimento do Santo. Que viva, meu Pai, de acordo com a Tua palavra. De acordo, meu Deus, com o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos ensina. Que a nossa vida não seja vã, não seja, meu Deus, para propósitos inúteis, que não seja, Senhor, para coisas, meu Deus, sem propósito, mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Pai, venha ao nosso encontro, que o Senhor faça a diferença, que o Senhor traga até nós, meu Deus, poder e glória, que o Senhor derrame sobre cada um, meu Deus, da Tua bênção. Eu oro para que pessoas sejam respondidas, para que orações sejam respondidas, para que doenças sejam curadas, para que portas sejam abertas, para que pessoas que chegaram aqui hoje desanimadas, cansadas, sobrecarregadas, que sejam aliviadas, porque o Senhor diz: vinde a mim vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que se cumpra a Tua palavra. Que o Senhor liberte aqueles que estão presos e que o Senhor abençoe, meu Deus, aqueles, meu Pai, que têm vivido uma vida desafortunada, uma vida miserável, uma vida, meu Deus, faminta, mas até então, meu Deus, não era a fome do Senhor, que a fome de dinheiro, que a fome por uma pessoa, que a gana, meu Pai, que essa pessoa tinha de dar certo, de vencer na vida, se transforme em fome pelo Senhor. E que essa fome seja saciada. Porque quando nós somos saciados do Senhor, está escrito: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Que assim o Senhor faça, que assim o Senhor opere, que assim o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Eu te agradeço e peço a tua unção sobre nós. Vem, meu Deus, ao nosso encontro e nos abençoa. É o que eu creio e declaro que aconteça, que o teu povo viva e que receba em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias. Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2023, a unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor, eu estou governando em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Orgulho mais poder igual a queda. Não foi o único, né? Não foi só Uzias. Uzias foi aquele que lamentavelmente terminou seus dias leproso, separado dos que ele amava e dos que até então o respeitavam e o admiravam. Por quê? Porque, como está escrito aqui, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Talvez uma das palavras que a gente mais ouve, e muito possivelmente a gente ouve muito sobre orgulho, porque o orgulho é a raiz de praticamente todos os demais pecados. A pessoa orgulhosa, ela cria, é como se ela assumisse dentro da vida dela um papel de um Deus com D minúsculo. Ela torna-se um Deus de si mesma e ela começa a fazer suas próprias leis, ordenanças, ela começa a gerar a própria palavra dela. Ou seja, isso aqui, eu crio isso aqui. Eu crio o meu texto sagrado. Eu crio a minha própria Bíblia. E eu acredito e passo a viver como se aquilo tivesse poder de me promover. Quando não. Não tem poder de promover, mas tem poder de derrubar. Durante esses 3 dias de jejuns, nós ouvimos muito uma coisa. O que Deus está esperando de nós? Obediência. Obedeça. Sabe que palavra que tem faltado na vida de algumas pessoas? É uma palavra que sai da nossa boca, sai no louvor. Às vezes a gente está dentro da igreja, a gente usa essa palavra, mas ela não saiu ainda no coração. A palavra render. O que falta na vida de algumas pessoas é elas se renderem. Elas pararem de criar a sua própria regra de vida. Não, eu faço aqui. Você já parou para pensar? Por que você faz o que faz? Se teve uma coisa que eu fiz e para mim foi uma grande bênção nesse jejum, foi que eu parei, a gente teve tempo para se concentrar em nós mesmos, e eu comecei a questionar cada coisa, cada atitude, cada reação, cada comportamento estabelecido meu. Por que ele é como é? Por que o semblante? Por que tais expressões que eu uso mais do que as outras? Por que tal mania? Por que tal hábito? Por que eu trato minha mulher de tal maneira? Por que eu trato minha filha de tal maneira? Por que eu trato meus líderes de tal maneira? Por que eu trato os meus liderados de tal maneira? Por que eu tenho dificuldade de tal coisa?
Por que eu gosto de tal coisa? Centenas de pensamentos propositais. Por que eu faço isso? Por que eu faço assim? E respostas começaram a vir. Quantas coisas são conceitos do meu pai? Quantas coisas, conceitos da minha mãe? Quantas coisas, conceitos de alguém que eu convivi um tempo e aquilo me marcou rápido? Eu vi coisas de pessoas com quem eu trabalhei em pouco tempo. Sabe, uma expressão, uma maneira de tratar determinada situação. Por que eu faço isso aqui? Da onde veio? Da onde eu me lembro que isso aqui me marcou? Opa, o fulano fazia assim. Por que eu estou fazendo igual ao fulano? Isso aqui tinha muito lá em casa, na minha antiga casa. Isso aqui é uma coisa que eu vi na religiosidade. Um fazendo, outro fazendo, outro fazendo, outro fazendo, outro fazendo. Você acaba olhando, vê, faz. Todo mundo precisa fazer isso. Se questionar, se perguntar, por que eu faço o que faço? Você vai descobrir coisas que você mesmo criou um conceito da sua própria imagem. Lá no fundo, e não é nem tão fundo assim, viu? Não chega lá na madeira do baú, sabe? Um pouquinho para frente do meio. Quando a gente começa a escavar mais, a gente vai ver que a gente quer também que tenham de nós uma determinada imagem. Eu quero que me vejam de tal forma. Paulo queria isso? Queria, mas ele disse como? Me imitem como eu imito a Cristo. Eu faço como Cristo, façam como eu. Às vezes a gente até está falando, né? Da boca para fora, o que o som produz é, eu estou imitando Cristo, eu estou fazendo como Cristo, eu estou agindo assim como... Mas às vezes, no que sai não é como Cristo. Não tem nada a ver, na verdade. Talvez é um conceito que nós criamos. Eu quero que me vejam de tal maneira, eu quero que me vejam de tal forma, eu quero que as pessoas pensem isso de mim. E aí eu trabalho em cima disso. Eu me esforço. Eu repito isso quantas vezes for necessário para criar aquele padrão, para criar aquela imagem. Na televisão não tem, cada âncora não tem o seu bordão? É ou não é? Tem aquele que fala uma coisa, tem aquele que fala outra. Então, quando alguém fala isso, e as pessoas saem, imitam, fazem caricaturas disso, fazem brincadeiras disso, mas sabe, aquele bordão, aquela expressão é daquela pessoa, daquele ator, daquele repórter, daquele jornalista, daquela pessoa. A gente também tem coisas na vida que a gente fez, que a gente trabalhou aquilo. Trabalhou uma imagem, eu quero que meus filhos me vejam de tal maneira, mas será que eu sou isso mesmo? Eu quero que os meus amigos pensem isso de mim. Quanta gente, né, que compra o que não pode pagar porque quer acompanhar pessoas de um nível financeiro, de um nível de material superior, e ela consegue emplacar aquela imagem. Eu quero que os meus amigos pensem que eu tenho tanto ou mais dinheiro do que eles. Aí a pessoa vai, paga lugares, comidas, jantares, eventos em lugares caros, entra numa dívida que ela já está até sujando o nome para ter um carro que não é para ela, para andar e usar roupas que não é para ela. E assim o sacrifício dela é para isso. Quantas pessoas que usam expressões? Isso tem demais na religiosidade, as pessoas se portarem como pessoas mais... pessoas com maior sensibilidade do que as outras. Deus fala comigo.
tive uma visão, tive um sonho, Deus. Você vai perguntar, tem gente que tem visão? Tem. Tem gente que tem sonhos, que Deus mostra, revela coisas? Tem. Mas Deus nunca trabalha só em uma coisa na vida de uma pessoa. Deus não vai só usar uma pessoa para uma coisa. A não ser que for por um recado de morte, igual Deus usou o profeta velho. Lembra da história do profeta velho? Deus falava com ele? Não. Deus já tinha falado, parou de falar. É ou não é? Agora, quando chegou o homem de Deus de Judá, Deus falava com ele? Não. Não falava com o profeta velho. Aí ele vai lá e mente, fala assim, o Senhor falou comigo, o Senhor falou que é para você ir para a minha casa, comer pão na mesa comigo e beber água comigo. O homem de Deus falou, Não, ele falou, falou. Era verdade? Mentira. Aí o homem de Deus caiu naquela cilada. Comeu pão, bebeu água. Aí Deus usou a boca do profeta velho para falar com o homem de Deus. Por quê? Porque o homem de Deus trocou o que ele tinha com Deus por qualquer pessoa que cruzou o seu caminho. Ele trocou a palavra, ele trocou a verdade, ele trocou a revelação por qualquer um que apareceu se dizendo de Deus. Aí Deus usou de verdade o profeta velho, o profeta idoso, que Deus não falava já há muito tempo, e disse, agora, como você não cumpriu com a ordem do Senhor, você vai morrer e você não vai ser enterrado no túmulo dos seus pais. E depois Deus continuou usando o profeta velho? Não. Então, é importante, eu sempre falo essas coisas, porque sempre tem alguém que ouviu, que alguém falou, que alguém disse, que alguém profetizou, que alguém teve um sonho, que alguém teve uma revelação. Mas quando uma pessoa tem uma revelação, ela não tem só para a tua vida. Ela vai ter para a vida dela também. Deus vai dar a ela uma missão, não só uma revelação. Vamos olhar para o homem de Deus que veio de Judá. Deus deu uma missão àquele homem. Foi ou não foi? Vai, profetiza contra o altar de Jeroboão, e não coma pão, nem beba água nesse lugar. E outra coisa, não volte pelo mesmo caminho que você foi. Vai por um caminho e volta por outro. Não é uma missão completa isso? É ou não é? O homem de Deus, enquanto obedeceu à direção do Senhor, foi bem. Jeroboão estendeu o braço para mandar prendê-lo, o braço não voltou mais. Imagina uma pessoa falar assim, vai lá, pega ele, e de repente o braço fica duro, preso. E foi o homem de Deus que teve que ir lá orar pelo braço dele. O que o homem de Deus declarou, profetizou, o altar se fendeu, caiu lá, o que estava em cima do altar. Imagina, ele não foi lá e quebrou o altar. Ele orou, ele declarou, ele profetizou e o altar fendeu. Ele pegou e pela palavra dele, o braço do Jeroboão que foi estendido contra ele foi paralisado. E pela palavra dele, o braço dele voltou a funcionar. Mas esse mesmo homem, ele deu o que ele tinha para um que passou, que cruzou o caminho dele, dizendo que Deus tinha falado com ele. Então, é importante você ouvir essa palavra, porque às vezes tem gente que fala, e eu não estou dizendo que a pessoa que pode ter aí te falado, te entregado alguma mensagem, né? Não estou dizendo que ninguém mais Deus fala, mas olha para os frutos. Eu não acredito numa pessoa que Deus só manda ela dar recado. Que nunca se vê Deus usando ela, para a vida dela, com poder sobrenatural para a vida dela, com poder nas palavras que Deus dá para ela, para se cumprirem no que ela falar, no que ela profetizar. Deus fazendo algo grandioso de forma que vai ficar retumbante o som daquilo, que qualquer um que viu aquilo vai falar, foi Deus.
Foi Deus por meio daquela pessoa. Foi Deus pela palavra daquela pessoa. Foi Deus pela palavra, pela pregação, pela oração daquela pessoa. Não, eu não acredito. Você fala, mas tem gente que um dia fala, outro dia sonha, outro dia profetiza, sempre para os outros. Deus não usa a pessoa para nada efetivo da vida dela, nenhuma área da vida dela. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Por que Deus não está usando para a própria vida da pessoa? De repente, a vida dessa pessoa está parada, está atrasada, está amarrada, está amargurada, está miserável. Não, mas ela tem um dom. Então não está sabendo usar esse dom direito. Porque Deus não vai usar esse dom e a pessoa vai ficar... O que nós vemos os profetas fazendo e falando, eles desfrutaram também. A não ser aqueles que profetizaram para o futuro, mas eles não profetizaram para uma pessoa. Eles profetizavam para uma nação, e o que eles profetizaram se cumpriram. Às vezes eu escuto pessoas que vêm, eu estou isso aqui porque tem muita promessa, para mim muita promessa. Você está falando de qual promessa? Da palavra? Ou você está falando de promessa que pessoas te entregaram? Não, porque o fulano, porque o Beltrano, porque tal. Então, tem que saber se essas promessas, elas realmente são de Deus. Porque Deus costuma usar a pessoa que fala, que dá para os outros recados de Deus, a vida dela está cheia de evidências de que Deus trabalha nela, de que Deus trabalha com ela, de que Deus trabalha para ela, não só que Deus trabalha por meio dela na vida dos outros. Está entendendo? Então não deixa, a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Não tem como passar o poder de Deus por uma pessoa e a vida dela não ser alterada com esse poder todo. Ainda mais com gente que diz que Deus usa com frequência, que Deus fala com frequência. Deus está falando para mim, Deus está me dando uma direção. E de repente a minha vida está amarrada, a minha vida está paralisada. Está errado isso aí. Tem uma confusão aí. E essa confusão não tem a ver com Deus. Essa confusão tem mais a ver com a imagem que eu estou formatando de mim mesmo, que eu quero que as pessoas tenham a meu respeito. O que eu quero que as pessoas vejam em mim. O que eu quero que as pessoas pensem de mim. O que eu quero que as pessoas falem de mim. E aí que está o problema, é o que eu estou falando. Por que eu faço o que eu faço? Às vezes a glória que eu poderia ter de Deus, eu mesmo estou gerando nessa terra. Eu me desgasto, eu me esforço, eu me sacrifico, criando coisas. Falando, inventando, convencendo pessoas. E aí vem uma glória para a minha vida? Até vem. Mas esse tipo de glória que uma pessoa pode receber de homens, por uma história que ela inventa, essa glória é passageira. Essa glória vale a pena? Não. Ela vai durar um tempo, dura um dia, um mês, um ano, dura alguns anos. Olha, eu sou isso, olha, eu sou aquilo. Quantos? A gente está num tempo de muita gente que se disse profeta, que Deus falava, que Deus usava, a vida da pessoa está sendo exposta agora por Deus. Quantos bambambãs aí do evangelho que Deus falava, que Deus usava, que profetizaram coisas tal, estão agora à mostra. Essas pessoas tiveram tempo para se arrependerem, para crerem na palavra. Não, peraí, eu estou lidando com a palavra de Deus, eu não posso brincar com isso. Eu não posso usar a palavra meramente como um produto aqui e fazer do altar apenas o meu lugar de bater o ponto, uma profissão. Eu venho aqui, eu falo o que eu quero, eu falo sem responsabilidade, eu uso a Bíblia, eu uso a palavra de Deus e tá bom, eu convencendo as pessoas, tá bom, é isso que eu tenho que fazer. Não! O altar é vida, mas o altar também é morte. Quantos que não consideraram isso? Olha o Uzias aqui, ó.
Uzias, quando ele se tornou muito poderoso, ele era rei. Ele recebeu a herança do pai dele de ser rei, ele tinha um sangue real. Foi feito rei, foi abençoado, Deus o levantou, Deus o abençoou. Aí ele pega, quando ele está no seu auge, o orgulho vem e diz: você pode tudo. Você pode tudo. E esse é um pensamento traiçoeiro que a gente tem às vezes. Quando a gente sabe o que fazer, a gente se engana dizendo: não, eu posso tudo, eu posso o que eu quiser. Eu não posso o que eu quiser. Eu posso o que eu devo, não o que eu quero. Está entendendo? Paulo foi sábio nisso. Todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Então, qualquer coisa me é lícita. Eu posso pegar hoje, depois você colocar seu dízimo na sua oferta, eu posso pegar o dinheiro da arca para mim. Posso dar a desculpa que eu quiser. Posso pegar, sair daqui e me deitar com uma mulher que não é a minha mulher, qualquer mulher. Ah, porque essa aqui é bonita, é interessante. Ah, porque essa aqui fez isso para mim. Eu posso. Eu posso pegar uma pessoa que eu não gosto e matá-la. Mas isso não vai terminar bem. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quantos hoje crentes que estão trocando, e quando eu falo hoje, gente, eu estou falando literalmente hoje. Neste domingo, quantos crentes estão trocando a glória que eles têm para viver com Deus por um momento de prazer, por um momento de fúria, de nervoso, para ter por um tempo algo material. Não, eu quero ter isso, eu quero comprar isso, então não importa como eu vou fazer, não importa o que eu vou fazer, não importa de onde eu vou tirar. Quantos estão fazendo, estão agindo assim? Quantos estão tendo esse tipo de comportamento? Estão fazendo dessa maneira? Quantos que não estão, dando ouvidos à palavra? Por quê? Porque não é o meu momento. E aí criam um próprio Deus chamado orgulho. Não, eu sei o que é bom para mim. Quem sabe o que é bom para você é a palavra. Viva pela palavra, diga: eu vivo. Eu devo viver pela palavra. Não pelo que eu quero, não pelo que eu sinto, não, porque eu estou sentindo. Opa! Ó, quando você estiver sentindo alguma coisa, deixa eu criar uma imagem agora na sua mente que vai te ajudar. Principalmente aquelas empolgações, sabe quando a gente fica empolgado? Que alguém de fora está agitando, que tem alguma coisa muito interessante, que você fica daquela ansiedade, e aí você começa a ter um sentimento. Lembra dessa imagem. Quem já viu um anzol aqui de pescar? Quem já viu? Imagina um anzol do tamanho da sua mão. Um anzol do tamanho da sua mão. Quem come carne aqui? Levanta a mão. Que bênção, não tem nenhum herbívoro, quer dizer, não tem nenhum, como é que chama, um vegetariano. Então, já que todo mundo come carne, não vai funcionar. Imagina esse anzol do tamanho da sua mão. Imagina que tem um bifão nesse anzol. Entendeu? E do nada, imagina uma carne flutuando. Você já viu alguma carne flutuando? Já viu? Imagina que tem um bifão, sabe aquele bife assim vamos falar uma carne boa aí, uma picanha, aquela picanha assim suculenta, né, com aquela gordurinha em cima. Você não gosta de gordura, tira fora, tá? Não precisa se preocupar com a gordura não. Mas imagina que é aquele bife com uma picanha assim, com aquele cheiro de que acabou de sair da churrasqueira. Imagina. Está flutuando. Carne flutua? Ainda mais picanha, flutua?
Imagina isso. Sentimento é isso aí. Olha, tem uma carne flutuando, que maravilha. A hora que você morde, você sente, me fisgou. Ai, o que é isso aqui? Ai. E aí você vai sentindo aquilo puxando você, né? Imagina, peraí, não quero. Quando você ficar empolgado por algo, que você tiver um sentimento para fazer algo, lembra dessa imagem. Opa, tem uma carne flutuando aqui, deixa eu ver se isso aqui é bom. Quantas vezes que a gente quebrou a cara pelo que estava sentindo? E o que estava sentindo? Aquilo que alimentou antes. A regra própria que criou. A autoimagem que foi gerada e depois propagada. A gente trabalhou para ilustrar essa imagem. E aí vem uma consequência dessa imagem. Fulano, você é isso. Fulano, eu quero isso com você. Não, eu não sou essa pessoa. E aí vem o sentimento. Agora eu quero viver isso. Agora eu quero usar isso. Agora eu quero desfrutar disso. Opa, peraí. Isso é verdade? Isso é para mim? Mas eu estou sentindo. Aí eu estou com vontade. Opa, tem uma carne aqui flutuando. Carne não flutua. Qual que é a verdade? Isso não é bom. Mas eu quero, mas não é bom. O que eu sei? Eu devo ir pelo que eu sei, pelo que Deus já falou comigo. Uzias, que foi esse rei, altamente abençoado, sabia que não devia mexer com os utensílios do templo, que não cabia a ele e queimar incenso ou qualquer outra atividade que só um sacerdote podia fazer. Ele sabia disso ou não? Sabia. Repita comigo. Sim. Ele sabia. Ele sabia. Mas importou o que ele sabia? Eu quero, eu estou com vontade de fazer isso, eu quero saber o que ele sente quando ele está fazendo isso lá no templo, que ele vai lá com o incensário, ali com aquela fumaça, eu quero perceber. Não é para mim. Eu tenho conhecimento que isso não é para mim, Deus não mandou eu fazer isso. Deus deixou claro que isso não cabe na minha vida. Aqui em Obadias 1:3, a arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei. Repita comigo, declara. Quem, gente? Quem declara? Quantas vezes que a gente faz esse engano? O diabo quer me derrubar. Não, o diabo não tem esse poder. Você cai. Você cai. E quantos estão se colocando na condição de aí sim serem derrubados pelo próprio Deus? Quem que é derrubado pelo próprio Deus? Aquele que Jesus ele condenou quando ele foi tentado pelo diabo. Lembra que o diabo falou, se lança daqui e dá ordem aos seus anjos, porque está escrito, e dará ordens aos seus anjos, e eles o protegerão com as suas mãos, para que você não tropece com os teus pés em nenhuma pedra. O Senhor Jesus disse o quê? Também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tem coisa que você fazer com a sua vida, você fazer com a sua saúde, você fazer com o teu corpo, você fazer com a tua família, você fazer com o teu dinheiro, é tentar Deus. Não, mas Deus vai me sustentar. Não, Deus não vai.
Se você usar a tua arrogância e tentar Deus, quem vai te empurrar para você cair é Deus. Você ouviu isso? A Deus vai me empurrar, sim, Ele vai te derrubar. Está escrito que do alto, ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei. Quem que declara? Você está na palavra? Você vai viver o resultado da palavra. Você está desobedecendo a palavra? Você vai ver o resultado de quem desobedece a palavra. Vai acontecer hoje? Não sei, mas mais cedo ou mais tarde você vai colher o que você plantou. Se você plantou arroz, você vai colher arroz. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Na Almeida ainda diz, a soberba do teu coração te enganou. Na NVI, a arrogância do teu coração o tem enganado. Quanto ainda tem de arrogância, dessa autossuficiência aí no teu coração? Eu sou, eu faço, eu tenho, eu. Quanto tem? De repente você não aprendeu com as próprias experiências que você viveu. Cada um aqui já foi parado por alguma coisa. Eu espero que a palavra de hoje te pare em alguma coisa. Que faça você parar. Opa, isso aqui quem está dominando na minha vida é o orgulho. Isso aqui é a minha arrogância. Isso aqui é algo que Deus não se agrada. Tem gente que já perdeu o emprego. Na Bíblia fala que teve gente que perdeu o reinado. Parou na própria espada, que foi o Saul. O Saul orgulhoso foi indo, perdendo, até que chegou um ponto que ele não aguentou, ele pediu para o escudeiro dele matar ele, para ele não morrer pela espada de um inimigo. O escudeiro falou, não vou fazer isso não. O que ele fez? Pegou e se lançou sobre a própria espada. Mas teve alguém que foi parado e coisa pior ainda, mais humilhante. Olha aqui em Daniel 4, versículo 19. Está assim, então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Fala a verdade. Quando a gente ouve uma palavra de peso, de uma saraiva, de um tratamento violento, agressivo, de retaliações, a gente já pensa nos inimigos. A gente pensa nos adversários. É o que a gente deseja. Essa palavra vai se cumprir na vida dos meus adversários, não é para mim. E o Daniel falou isso para o Nabucodonosor. Meu rei, antes o significado desse teu sonho só se aplicasse aos teus adversários. Antes que a interpretação fosse só para os teus inimigos. Mas não é. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera só se aplicasse aos teus inimigos o seu significado, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso,
pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem um toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Nabucodonosor foi o maior rei em tamanho de poder que já teve nessa terra. E ele ficou tão grande, tão poderoso, que veja que o sonho que ele teve foi dele mesmo, de uma árvore que todos podiam ver. Uma árvore que todos os animais ficavam à sua sombra. Algo muito grande. Mas veja, Deus deu esse poder para ele. Deus deu toda essa grandeza. E o Daniel disse, a tua grandeza cresceu demais. Quer dizer, ele não era só grande. A grandeza dele foi crescendo, 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 crescendo. Muito. Só que junto com a grandeza dele, cresceu também o orgulho. Então, eu faço, eu conquisto, eu deixo viver, eu prendo, eu solto, eu mato, eu não deixo viver, eu domino. E a ordem para ele foi que ele devia reconhecer que quem domina são os céus. Os céus. Não, que céus? Eu cheguei até aqui. O que a gente acabou de ler? Você pode subir, você pode construir, você pode estar onde as águias fazem seu ninho. De lá o Senhor te derruba. Então, ele ouviu a interpretação do sonho. E o que ele fez? Nada. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha o Nabucodonosor aqui, ó. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passará 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois.
Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor ficou entre 3 anos e meio e 7 anos. A gente não sabe se aqui o que está falando 7 tempos, são 7 o que era na época estações, que uma estação equivalia na época a meio ano, ou se uma estação daquela época, naquele lugar, era 1 ano inteiro. Mas vamos dizer que na melhor das possibilidades ele ficou 3 anos e meio. Pouquinho tempo comendo grama, né? O que parou Nabucodonosor, gente? A grama. Ele teve que comer grama para ser transformado. Saul parou na espada. Uzias parou na lepra. Nabucodonosor parou na grama. Não parou na grama, deu um tropeção ali no parque dele, caiu e opa, não, ele estava comendo grama. Comendo grama. Sabe o que é comer grama? A gente vê, por exemplo, nas fases mais... Olha a diferença de uma pessoa que é humilde. O humilde é justo. E o justo, ele não pasta. Diga, o justo não pasta. O que é pastar? Comer grama. Comer o pasto. Não é isso? Comer o pasto é pastar. O justo não pasta. Mas o ímpio pasta. O ímpio, vestido de justo, pasta. O ímpio, que é um arrogante, que é um orgulhoso, e pode estar vestido de religioso, pasta. Um poderoso que foi promovido, está lá no auge, pasta. Mas teve quem parou na lepra, teve quem parou na grama, teve quem parou na espada, teve quem parou na miséria. E você precisa parar em alguma coisa? Reveja a sua vida. Será que na caminhada você não se perdeu e começou a atribuir algumas coisas a si próprio? Eu. Não foi Deus. Eu posso, eu sou inteligente. Eu sou capaz. Não, eu sou bonito. Eu sou rico, eu já recebi isso já de nascença. E não só nessas questões de algo que você, onde chegou, que conquistou, que tem, mas a quem você realmente tem dado glória? Deus vai derrubar o orgulhoso. Está escrito aqui, a gente está vendo. O arrogante Deus vai derrubar.
Olha aqui, em Tiago 1,16 está escrito: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que você tem, que te eleva, que te dá mais, que te coloca numa condição superior, vem de Deus. E Deus te deu isso para que a glória dele apareça por meio da tua vida. Não se engana achando que é você o sabichão, que é você o tal. Sabedoria começa no temor de Deus. Quando eu vou fazer algo e a primeira coisa que me vem é o que Deus tem comigo nisso. O que Deus tem nessa situação? Hoje ainda alguém me fez uma pergunta, um plano perfeito. Eu disse para a pessoa: olha, o seu plano é perfeito. Seu plano é perfeito. E era mesmo, um plano muito bem elaborado, um plano, um projeto de vida, muito bom. A pessoa falou assim: e aí? Falei: vamos orar e ver se Deus está nisso. Se Deus estiver nisso, não vai ser como você imaginou, vai ser melhor. Porque é igual o povo de Israel, Deus fala, nunca ele fala tudo. Nem para o bem, nem para o mal. É ou não é? Deus, ele dá a direção. Mas quando você vai viver, vai ter alguma coisa que ele não te falou, que não é agradável, e vai ter algo também que ele não te falou, que é melhor do que o que ele falou. Não foi assim a terra prometida? Foi ou não foi? Da mesma maneira. Falei, quando eu ouvi, eu falei: ó, o plano é maravilhoso. Falei: agora vamos ver se Deus tem isso mesmo com você. Porque se ele tiver, se isso realmente é Deus e Deus está nisso, você vai ver que vai fluir, vai dar certo. Todas as dificuldades que aparecerem serão enfrentadas, superadas. Você vai ter fluidez, você vai ter força, você vai ter favor. Mas, se Deus não tiver nisso, se não é o que Deus tem realmente para você, você vai se esforçar, você vai ter uma coisa na tua cabeça e o que vai acontecer é outra. Você vai ver que isso vai ser um desvio, isso vai ser uma armadilha para você, e aí você não vai ter nada do que você imaginou, só vai ter desgosto, desgaste e sofrimento. Aí tem gente que ouve isso, aí vem aquela grande, enorme questão. Qual que é, gente? Só responde quem estiver acordado agora. Eu gosto do pessoal lá, os obreiros atrás, que eles ficam assim, ó. Qual que é? Qual que é a pergunta? Como eu sei que Deus tem algo comigo? Como eu sei? Se você quiser saber algo de mim, o que você tem que fazer? Para quem? Você já reparou que as pessoas parecem que elas têm medo do que Deus vai responder para elas? Porque tem coisas que as pessoas não perguntam para Deus. Ou elas perguntam e elas não esperam a resposta de Deus. Eu já perguntei. Pergunta e confia. Foi o que eu falei para a pessoa. Entra num jejum, vou orar por você. Pedir: Senhor, dá a resposta. Porque ao homem, o plano é perfeito. Se fosse para o homem Anderson dizer assim, vai ou não, eu diria: vai, claro, o plano é perfeito. Eu falei: mas eu não tenho lugar de Deus, tem que ser Deus para responder. E a pessoa depois, na própria palavra do culto, foi respondida por Deus. Deus foi lá, colocou, confirmou, falou, deu para a pessoa aquela segurança. Eu estou nisso.
Mas quantos que não fazem essa pergunta? E quando fazem e vem uma resposta contrária, a pessoa, o que predomina? O orgulho. Não, mas como que Deus pode não estar nisso? Isso aqui é bom demais. Eu lembro de uma época, logo, assim, tinha 1 ano e meio mais ou menos, que eu cheguei na obra, uma pessoa daquelas assim que sabe aquela pessoa que visivelmente é irrecusável? Se interessou por mim na obra, se interessou por mim, a princípio não me interessei por ela, mas depois de um tempo de insistência e a aparência da pessoa, que era muito boa, eu acabei também me interessando por ela. E eu lembro que um dia, numa conversa rápida, assim, a gente não tinha acesso, né? Esse acesso fácil, assim, à bispa. E perguntando nela, falei assim, olha, tal, estou gostando, tal, e assim, assim. Ela pegou e falou assim, fez essa cara assim, né? O quê? Isso aí não é para você, não. Não, você é assim, 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 não vou falar os detalhes, né? Deixa para lá. E essa moça é isso, isso, isso e isso. Não. Você vai falar assim, era um julgo desigual? A idade não, o tamanho não, mas uma era. A condição da qual vinha a separação das duas pessoas. No dia eu ouvi aquilo, me desceu seco. Sabe quando você ouve? Sabe quando você vai numa pessoa perguntando uma coisa para ela, já contando que ela vai dizer assim, ah, sim, claro, sabe? Não tem coisa que a gente só pergunta para a pessoa para ouvir dela, o que você acha disso aqui? Claro, sim, não, é verdade, você está certo. Eu fui nessa ideia, eu falei, o que a senhora acha? Ela fez uma cara assim de reprovação, né? E rápido ainda, não gastou muito tempo, falou, não, que é isso, tal, não é para você, tal. Assim, estava andando, continuou, falou, e na hora que eu ouvi aquilo, me desceu seco. Desceu assim, nossa, eu queria ter ouvido outra coisa e tal. Enfim. Mas, contrariando a minha vontade, depois a pessoa teve uma situação comigo, veio falar comigo, e eu fiz valer o que eu tinha ouvido, não o que eu estava sentindo. Que a verdade é que eu já estava sentindo algo pela pessoa. Mas eu lembrei, na hora que a pessoa falou comigo, inclusive a pessoa teve uma atitude comigo que não foi uma atitude boa, não foi uma atitude de uma mulher de Deus, digamos assim. E na hora que a pessoa teve essa atitude comigo, eu lembrei do que a bispa tinha falado. Ela falou exatamente isso. Essa não é a mulher para você, assim, assim, assim. Falou coisas assim rápido, mas o que ela falou na hora, quando a pessoa fez algo para mim, no dia que ela fez, na hora me veio assim, parece que eu estava olhando, não era nem para a pessoa, eu estava olhando para a bispa falando aquela frase para mim. Me deu uma sensação assim, aquela sensação do Davi, quando estava pegando o manto do Saul e cortando um pedaço, lembra? Qual foi a sensação que ele teve? Remorso. Na hora eu falei, meu Deus, tem razão, isso aqui não é para mim não. Não. Eu usei a mão, fiz assim para a pessoa, literalmente fiz assim, ó. Falei assim, eu vou fazer um favor para você, porque para mim eu já fiz. Falei assim, me esqueça. Falei, imagina que eu não sou homem. Saia do meu caminho. E tudo que você está fazendo tem a ver comigo, porque você vai quebrar a cara. Isso era uma virada de ano. Isso foi no momento que a pessoa veio me dar um abraço do Feliz Ano Novo, sabe? Sabe aquele Feliz Ano Novo? A pessoa vem, dá aquele abraço que demora um pouco mais. Quando a pessoa deu o abraço, foi quando eu vi a bispa na minha frente, ali tudo. Eu peguei, fiz assim, falei exatamente isso para ela. Na hora a pessoa ficou olhando para mim assim, já desceu a lágrima. Dias depois, a atitude dela para com a obra mudou, a atitude dela para com a igreja mudou, a atitude dela para com a fé mudou, a atitude dela para com a vida mudou. Mais dias depois, estava com um cara que já tinha se relacionado, dias depois, enfim,
Sabe quando você pensa assim, se agradece a Deus e se abençoa a vida daquela pessoa que foi um instrumento na tua vida para te dar um livramento? E cada vez que eu tive uma notícia da pessoa, assim, quem já tomou boldo aqui? Já tomou boldo? Cada vez que eu tinha assim, eu me dava na cabeça, eu pensei, eu devia tomar um boldo, que é amargo, mas faz bem, né? Sabe aquela coisa que você fala, na hora que você toma é ruim, mas dá uns 40 minutos. Quem tomou boldo sabe como é que é. Você pega, coloca ele na água gelada ali, você está com o estômago embrulhado, aquela coisa, você toma 40 minutos depois, você está jogando uma partida de futebol. É amargo. É um fel, mas faz efeito. Graças a Deus. Eu tenho histórias dessas para contar na minha vida. Tem histórias do que eu vivi, tem histórias do que eu fiz. Tanto que eu contei essa história ontem para alguém, para ver se a pessoa também... Eu espero que essa pessoa me veja em alguma imagem aí na frente na vida dela. Eu falei para a pessoa, falei assim, eu espero ainda que você também, em algum momento da tua vida, você veja eu na tua frente, assim, vai lembrar, graças a Deus. Porque às vezes você vê a pessoa entrando numa fria por falta de discernimento, falta de conhecimento, falta de convicção. O momento, às vezes, nos força a tomar atitudes que não vão ser boas para o nosso futuro. Mas uma frase que eu amo, diga, não defina a sua vida por um momento. Um momento é só um. Eu fico pensando se eu tivesse feito aquilo com a minha vida. Sabe, é aquela coisa que a gente faz pela imagem. Para a época, para a condição, a aparência da pessoa, sim, era o que havia. Entre os meus pares, vamos dizer assim, eu ia ocupar o lugar do Nabucodonosor. Mas na minha vida eu ia me arrebentar. E por que eu tomaria uma atitude dessa? Por orgulho. Falta de humildade para aprender com quem sabe mais. Falta de reverência com a palavra. Seguir a palavra, não, isso aqui é obediência. Isso aqui, o caminho do santo. Esse é o caminho do santo. Às vezes tem coisas que quando a gente fala que é um sinal, que é uma maneira de Deus estar te dando uma resposta, tem gente que acha que é demais, não é bem assim e tal. E veja como é que é. O que confirmou para mim foi exatamente isso. No dia da virada do ano novo, sabe quando tem um ano novo, todo mundo se abraça, é ou não é? Todo mundo dá um abraço. A gente, quando tem aqui o 1º de janeiro aqui, termina feliz ano novo, solta o rojão dentro da igreja, tal. Aí todo mundo sai, tal, e vai, povo, e borra maquiagem, e tal. Pus o abraço da dita, né? Bem dita, estou falando, viu? Não estou falando outra coisa, não. Foi um abraço que não foi um abraço. Não foi aquele abraço de irmã, sabe? Aquele abraço de uma mulher de Deus. E a princípio, se o desejo dela era um outro interesse, ela fez com que acontecesse exatamente o contrário. Naquele momento, quando ela foi, eu não sei a intenção dela, não estava dentro da cabeça dela, mas quando ela foi além, na hora me apareceu a bispa falando ali, com aquela cara de... Falei, meu Deus, olha aqui, ela falou, tal, opa, me esqueça. Você vai quebrar a sua cara. Opa, para. Provavelmente aquele ano para ela, aquele 1º de janeiro para ela foi uma desgraça. Mas para mim aquele ano foi uma bênção. Sabe por quê? Porque eu fui humilde. Quem dera que eu tivesse tomado outras atitudes assim na minha vida, que eu não tomei. Esse foi um bom exemplo. Quando eu me submeti. Não é o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo não é bom para mim. Não, vou pagar o preço. Vou abrir mão daquilo que parece melhor. Isso é um momento.
Opa, isso aqui é um sinal de Deus, de que isso aqui vai começar mal, e começa mal, vai ser uma desgraça eterna. Grande livramento. Tive outros problemas na vida, mas, sinceramente, esse teria sido pior. Não teria sido um pouco pior, teria sido muito pior. Então, mas eu me submeti. Não fui o dono de mim, não, eu sei o que é melhor para mim, não, eu quero. Não, amém, Senhor. Eu acato, eu respeito, eu obedeço. Não, está certo, não quero isso para a minha vida, não. A minha carne quer isso para a minha vida, mas eu não estou trabalhando e o que eu estou aprendendo não diz que é isso que o Senhor tem para a minha vida. Você consegue discernir e diferenciar as duas coisas que eu falei agora ou não? A gente precisa, nessa palavra, entender isso. Tem muita coisa que você vai se deparar com isso. Você vai ter uma sensação, eu quero isso. Mas se você parar e olhar para a palavra, você vai pensar, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero isso só para o momento, mas o momento vai valer o futuro? Não. O momento vai valer agora até o fim da vida? Não. Então não vale o momento. Então eu paro. Então eu breco aqui. Então eu vou dizer sim para Deus. Então eu vou fazer uma oferta. O que é uma oferta? Eu vou me derramar. Em vez de eu receber, eu dou. Em vez de eu segurar, eu solto. Em vez de eu pegar aquilo agora, não, tá, passa. Quantas vezes que a gente fracassa porque não é a nossa vez e a gente fura a fila. Quem já furou a fila aqui de Deus? De Deus. Sem vergonha, sem humildade. Humildade. Quem já furou a fila de Deus aqui? Esse culto aqui, o próximo domingo eu nem estou aqui mais, porque só tem santo. O povo nem precisa da palavra. E eu já furei a fila de Deus também. Sabe aquela coisa da ansiedade? Eu quero. Aí você está vendo alguém ali, você... Opa, eu primeiro, eu mereço mais. Eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer. Opa, não, agora é minha vez. Furei a fila. Peguei, passei à frente de Deus. E aí? Você conquista? Você pega? Pega. Mas fica na tua mão? Não. Você vai lá e desfruta? Por um momento. Mas depois o amargo que te traz, o gosto do fel, o dissabor que você tem na vida, não vale a pena. Não vale a pena, você não vai ficar bem. Então vamos pegar essa palavra. Eu não preciso parar, graças a Deus que eu tenho esse culto, eu tenho a palavra, eu tenho a Bíblia, eu tenho experiências N de pessoas do meu tempo, no tempo da palavra, e eu não preciso parar na espada como Saul, eu não preciso parar na lepra como Uzias, eu não preciso parar na grama como o Nabucodonosor. Eu posso parar, me conscientizar e me voltar para Deus. Tem gente aqui que já parou também em uma vergonha, uma humilhação. Tem gente que já perdeu saúde, ficou doente. Tem gente que já perdeu o casamento. Tem gente que já perdeu alguém. Tem gente que já perdeu o emprego. Tem gente que já viu uma porta se fechando que tinha sido Deus quem abriu, porque a pessoa foi arrogante. Receba. E receba com humildade essa palavra. Dê a Deus. Se for preciso você voltar um passo atrás de onde você foi, deixa eu voltar para fazer o que Deus espera de mim, o que Deus quer. Para dar a Deus. Para obedecer a palavra. Não fica preocupado em ativismo. Eu vou fazer, eu vou acontecer, agora é isso, agora é aquilo. Eu vou mexer meus pauzinhos, eu vou correr. Opa, é meu tempo. Deus tem um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Pare de deixar o diabo te acelerar. Ficar colocando na tua cabeça que você está perdendo tempo, que você tem que se adiantar a alguém. Uma coisa que toda vez que eu sou tentado,
eu admiro até a perseverança, aliás, a persistência do diabo numa tentação. Porque essa tentação, há muitos anos, até no teste, quem fez o teste que a bispa deu na quarta-feira? Quem não fez o teste? Quem não pegou o teste para fazer? Levanta a mão. Levanta alto a mão, por gentileza. Eu não vou olhar debaixo da cadeira. Conta para mim, por favor, eu quero que você entregue um teste de cada um. Quem não pegou? Levanta a mão alto, quem não pegou o teste? Quem não pegou o teste? Opa, agora multiplicou. Olha que bênção. Agora multiplicou. Mantém a mão erguida aí. Conta para mim. E eu quero que você faça esse teste. Entendeu? Gente, se baixar a mão, o obreiro não vai contar, ele não vai adivinhar. Conta, ele vai trazer um teste para cada um. Não vai fazer agora. Você vai pegar, levar para sua casa e você vai fazer esse teste. Teve algumas perguntas desse teste que quando eu lia, eu ainda lembrava, né? Que eu coloquei lá 0. Que você vai entender quando você fizer o teste. Que uma delas é essa. Eu admiro a persistência do diabo de quando você vê uma pessoa, por exemplo, sendo promovida, ou quando uma pessoa atinge uma coisa que você queria muito, você se compara com ela. Quanto você faz isso? Está lá, né? Nunca, raramente, às vezes, quase sempre, sempre. Nessa eu coloquei nunca. Eu não me comparo. Por quê? Porque eu tenho meu tempo. Tem coisa que está acontecendo na minha vida agora. E eu sei que o diabo está usando isso para levar pessoas a ter inveja. Como é que ele leva pessoas a ter inveja? Primeiro, ele leva essas pessoas a compararem comigo. Da mesma maneira que ele tenta me levar a me comparar com pessoas que estão vivendo coisas agora que eu não estou vivendo. Então, nessa tentativa, eu já frustro o diabo. Não. Eu me alegro com essa pessoa. Eu sei, eu vou explicar. Isso aí eu vou explicar. Está errado, né? Está certo escrito, mas está errado no desenho. Então, essa é uma tentação, por exemplo, que eu não caio. Eu não caio agora, não caio há muitos anos. O fulano agora está vivendo. Amém, graças a Deus, vamos ficar alegre por ele, vamos nos alegrar, vamos dar honra. Você quer acelerar processos na sua vida? Comece a honrar pessoas. Se você não tem o hábito de honrar pessoas, eu não vou pedir para levantar a mão não, mas eu sei que tem gente aqui que não tem o hábito. Não é honrar quando você não tem saída. Porque se você só honra pessoas quando você não tem outra opção, você está numa cerimônia, né? Você tem que estar lá, ou aquilo depende de você estar em algum lugar. Isso não é honrar. Isso não é honrar. Isso é fazer parte daquela cerimônia, você participar. Honrar é quando você dá a honra àquela pessoa. Quando espontaneamente, quando aquilo parte de você, parabéns fulano, você vai lá, você valida aquilo, você honra aquela pessoa, você apoia aquela pessoa, você de repente até dá algo para ela, né? Para lembrar daquela data, de que você reconhece aquilo. Se você não tem o hábito de honrar pessoas, muda isso na tua vida, você vai ver como que as coisas que demoram tanto para acontecer na sua vida, e o que eu digo que demora? Promoções, respostas de coisas mais complexas que você pede, você vai ver que isso vai mudar drasticamente. Você vai deixar de ser aquela pessoa lenta para conquistar. E você vai começar a conquistar e ver promoções acontecendo naturalmente na sua vida. Porque você honra um princípio e o princípio te honra. Então, como que uma pessoa vai ser honrada sendo que ela não honra ninguém? Como? Se você não honra, por que Deus vai honrar você? Quando você fizer esse teste, você vai ver lá que ele é uma pontuação para você descobrir se você tem mentalidade de escravo ou de príncipe. Na hora de você fazer as contas, presta atenção nisso. Vai estar escrito certo, mas o desenho que está lá está errado.
Então vai estar escrito para você tirar do número 2 a pontuação do número 1. É isso que você deve fazer. Mas o desenho vai estar para você tirar do número 1 a pontuação do número 2. Está errado. Então não faça 1 menos 2 igual aos seus pontos. Faça 2 menos 1. Aí está correto. Entendeu? Então, no lugar que tem um desenho aí, você já escreve lá, tem um desenho aí embaixo onde você vai colocar os pontos. Você escreve no desenho onde está 1, escreve 2, e escreve onde está 2, 1, que aí você vai fazer a conta certa e você vai ter o resultado certo. Tá bom? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com os exemplos que nós tivemos nessa tarde, o Senhor está falando conosco, destronando o mal, destronando o ego. Parando mesmo, de viver pelo ego, para vivermos pelo Espírito. A palavra tem vindo sempre nessa direção esses últimos dias. Quantos de nós que vem aquele sentimento forte? Lembra que o sentimento é aquela picanha no anzol que você não está vendo. A linha é invisível, por isso que está flutuando essa carne. Suculenta, cheirosa, apetitosa, mas você vai morder e vai se dar mal. Abaixo aos sentimentos, às emoções que ainda conduzem a sua vida. As emoções que estão aí, de repente uma vida te dominando. É assim? Não vou viver assim não. Você tem que estar dizendo aí agora, Senhor, obrigado, eu pego essa palavra para mim. Vivi tanto tempo, talvez a minha vida de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, de 50 anos, foi baseada nos sentimentos. Não quero essa vida. Não vou viver essa vida, não vou ficar dessa forma, meu Deus. Não é isso que eu quero para mim. Eu não aceito mais isso. Eu pego essa palavra para mim. Chega de ser dominado, chega de ser conduzido pelos meus sentimentos. E os meus sentimentos trazem esse orgulho, essa imagem que eu criei de mim mesmo, que eu venho ilustrando, dando manutenção, em vez de pegar a tua palavra, em vez de comer, de beber da tua palavra. Ceda à palavra. Ceda à palavra. Ceda à palavra. Não fica aí parado, dependendo do que você sente para fazer. Se entender uma coisa que Deus falou com você num culto, nos dias do jejum, numa palavra que você recebeu um conselho de uma pessoa que realmente teme a Deus, mas você está aí com vontade de fazer outra coisa, tua carne está berrando, não ceda a sua carne. Reconheça que os céus dominam. E passe a trabalhar alinhado com a vontade de Deus, porque foi Deus que te colocou aí. Foi Deus que colocou você no poder. Foi Deus que te exaltou, foi Deus que te promoveu. Foi Deus. Então não trabalha, não trata, não viva como se você tivesse chegado aí por você, pelo seu próprio talento, capacidade, força, inteligência, dinheiro, ou apenas porque alguém que você conhece te ajudou. Não. Fala com Deus agora. Se você chega hoje, está aí agora, quebrado, está falido financeiramente, está triste porque tudo que você tentou aí na tua vida, em cada área,
De repente você vê uma doença aí que você foi longe no pecado e agora tem uma colheita pesada, uma dor, uma doença no seu corpo que você, tudo que faz, não resolve. De repente sua vida sentimental, você passa por cima da palavra, porque você diz, não, é isso aqui que funciona, não vai dar certo. Você pensa que tem controle e no final sempre termina da mesma forma. Você sendo aquela pessoa usada, descartada, o vazio continuando, ou pior, o vazio só aumentando. Você quer respeito, mas você não se respeita. Você não vive pelos princípios, você vive pela carne. Você se entrega à carne, mas quer que Deus te abençoe. Você passa por cima da palavra, da verdade, e quer que Deus te abençoe. Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso em te abençoar. Se você não tem compromisso com a palavra dele. Não, ele não tem. Porque você estar vivo, você estar olhando, você estar enxergando, você estar ouvindo, você estar falando, você estar dentro de uma igreja, já é muita bênção. Tem gente que foi perdendo tudo isso, porque não reconheceu que os céus dominam. Gente que às vezes você nem imagina o quanto está perto. Recentemente eu convivi com alguém que há pouco tempo foi perdendo aos poucos as coisas. Primeiro perdeu a capacidade de falar, depois a capacidade de andar, depois a capacidade de ouvir, depois a capacidade de ver, depois a capacidade de respirar. E aí? Mas enquanto teve oportunidade e sempre teve conhecimento, sempre soube o que devia ser feito, o que devia ser falado, o que não devia ser feito. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, para que ninguém tenha que terminar na grama, como terminou Nabucodonosor. Que aqui, meu Deus, não seja a grama que tenha que parar uma pessoa, que não seja a lepra, que não seja, meu Deus, uma cama, um leito de hospital, de uma UTI, que não seja um tubo, onde uma pessoa não pode mais respirar, que ela depende de um equipamento ventilando o ar para dentro dela, meu Deus, que não seja, meu Pai, o nome dela na lama, que não seja ela sendo carregada por alguém, ou carregada por um equipamento, que não seja, meu Deus, uma humilhação exposta, onde tudo, meu Deus, ela não tem escolha, todo mundo veja. Ajuda cada um aqui nessa tarde a receber essa palavra. Quebranta, meu Deus, toca cada coração. Ensina pela palavra, ensina pelo Nabucodonosor, ensina pelo Saul, ensina pelos Uzias, ensina pelos exemplos que foram citados aqui de pessoas do nosso tempo. Ensina, Senhor, e que cada um aprenda, meu Deus, e saia daqui dando ao Senhor resposta, como o Senhor espera. Que cada um saia daqui, meu Deus, entregando ao Senhor o que o Senhor precisa receber. Obediência, fidelidade, um coração quebrantado e uma vida, meu Deus, que faz, uma vida que vive pelo que sabe, meu Pai, a Tua palavra e que obedece a Tua palavra, porque essa é a vida, meu Pai, que o Senhor nos propôs, para termos abundância, para termos vitória nessa terra e para termos vida eterna. E eu oro para que seja essa vida que cada um escolha ter. A vida debaixo, meu Deus, da humildade. A vida debaixo, meu Deus, da Tua vontade. Destronando o ego, destronando o orgulho. Vencendo o mal, meu Pai. E ocupando os lugares celestiais que o Senhor tem para nós. Eu oro
Eu abençoo e eu declaro que cada um, meu Deus, aqui nessa tarde receba a tua bênção, com força, meu Pai, para também destronar o ego, não mais viver pela carne, não mais satisfazer as próprias vontades, abafar, meu Pai, os gritos da carne, dar ouvidos à tua voz, fazer, meu Pai, a tua vontade e viver cada promessa tua. Que assim, meu Deus, o Senhor nos abençoe. Que assim o Senhor nos promova, e que assim, meu Pai, cada promessa que o Senhor fez para nós se cumpra. É o que eu creio e declaro sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.